No vídeo de hoje, a minha convidada vai explicar os passos necessários para que você possa separar o CPF, o seu CPF, do CNPJ da sua farmácia, porque não dá certo misturar as duas coisas. É ruim para você e é ruim para o seu negócio. Então fica comigo até o fim do vídeo, roda a vinheta. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal da Ascoferd no YouTube. Este é o Ed Farmácia, o seu programa semanal de entrevistas sobre temas relevantes do varejo farmacêutico. A gente está aqui para ajudar você a fazer a melhor gestão do seu negócio. Toda terça-feira, 19 horas, eu, Viviane, estou aqui com um novo convidado, conversando, batendo um papo, trocando algumas ideias. Aproveita que você está aqui, já se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nada. E um olá especial também para quem está ouvindo a gente nas plataformas de podcast. A gente está disponível no Spotify e no Google Podcast. E olha, já aproveita, já curte esse vídeo e já encaminha para todo mundo que você acha que precisa entender melhor como fazer a melhor gestão do seu negócio. Eu tenho certeza que com bastante empenho, com bastante força de vontade, você vai conseguir separar o CPF do CNPJ da sua farmácia. E quem vai te ajudar nisso é a minha convidada de hoje, a Bruna Nunes, diretora de consultoria do Instituto Bula. Bruna, muito obrigada pela sua participação aqui no canal. Olá, Viviane, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Bruna, antes de você contar pra gente, eu sei que você tem um passo a passo para fazer isso, mas antes de trazer esse passo a passo, eu quero que você explique por que é importante separar o CPF do CNPJ e que problemas a farmácia pode ter quando ela mistura, quando o empresário mistura o CPF com o CNPJ. Tá. Vivi, existem alguns problemas em relação à questão contábil, certo? Que na contabilidade nós precisamos ter a organização das nossas despesas, das nossas receitas de pessoa jurídica para ser tributado da forma correta. Só que aqui o nosso foco não é nem trabalhar tanto a questão da contabilidade. A gente fala do gerencial mesmo. E o gerencial para saber o quê? Será que eu, como pessoa física, estou tendo a receita, ou seja, eu estou tendo dinheiro que me é de direito, sim ou não? A minha pessoa jurídica, o meu CNPJ, a minha empresa, ela consegue me pagar corretamente, sim ou não? O que ela me paga está comprometendo a lucratividade, a rentabilidade, sim ou não? Porque existe a questão contábil, mas aqui eu quero trazer mais na fase gerencial mesmo. É você saber o quê? Se as suas retiradas estão impactando negativamente os resultados da sua farmácia, se a sua pessoa física ela está tendo a remuneração que é justa para ela, e se esse dinheiro de pessoa física ele está prejudicando o resultado da sua empresa, né? Ou se a gente está deixando de retirar aquilo que não seria de direito e ficando para a empresa, né? Ou, ao contrário, se eu estou retirando do meu negócio mais do que ele suporta e estou prejudicando o meu negócio. É porque quando tá tudo misturado, quando mistura CPF com CNPJ, fica difícil fazer uma análise dos resultados, dos indicadores. Então, o que a Bruna está propondo aqui é justamente isso, separar para que se tenha uma visão mais clara de como está o desempenho dessa farmácia. É isso, Bruna? Justamente, é isso mesmo. No dia a dia, na rotina, a gente sabe que a grande maioria dos gestores, principalmente aqueles que estão no Simples Nacional, quando a gente pega aí o lucro real, empresas do lucro real, lucro presumido, já existe uma demanda contábil que os obriga a trazer essa separação. Mas principalmente empresas que estão no Simples, deixam toda a movimentação de dinheiro da pessoa física misturado ali com as despesas, com as receitas, inclusive, da farmácia mesmo, do negócio da farmácia. E o que acontece? Quais são os maiores problemas em relação a isso? E eu posso dizer até de um caso que aconteceu nessa semana e nós fizemos uma visita presencial para um cliente que teve essa situação. Por ele não ter clareza qual que era o impacto que a pessoa física estava trazendo à pessoa jurídica, ele começou a fazer o seguinte: retirar da empresa mais do que ele podia através de gastos pessoais, de gastos do dia a dia, ter um estilo de vida acima do que a empresa poderia pagar. E o que começou a acontecer com a empresa? Começou a degradar o caixa. Depois que degradou o caixa, começou a degradar o estoque.
empresa boa, empresa lucrativa, certo? Degradar o estoque. Para quê? Para manter o estilo de vida desse gestor que estamos contando o caso dele para você. Quando o estoque começou a degradar, o que aconteceu? Ele pegou o primeiro empréstimo, certo? Pegou o primeiro empréstimo, para quê? Para poder organizar um pouco as contas da farmácia, para colocar um pouco de estoque e sobrar um pouco de capital de giro. Mas como as despesas pessoais dele ainda estavam acima do potencial de lucro da farmácia, novamente começou-se o ciclo, que a gente fala que é um ciclo, o ciclo vicioso do fracasso, né? Que leva a empresa a facilmente quebrar mesmo, tendo despesas pessoais acima daquilo que era permitido, e novamente ele começou a degradar a caixa, degradar estoque, certo? E começar a ter algumas dívidas, pegou um segundo empréstimo. Quando chegamos para poder trabalhar a situação dele, quando ele nos procurou, ele já estava no quinto empréstimo dessa mesma maneira. Só que o que acontecia? O lucro da empresa já não é capaz de pagar os empréstimos que ele pegou. Por quê? Porque estava sobrepondo parcelas de empréstimo. Então, esse foi um caso típico, por não saber separar o que era a pessoa física e o que era a pessoa jurídica, o CPF do CNPJ, ele estava degradando a empresa para poder bancar um estilo de vida que a farmácia não conseguia proporcionar nesse momento, e ele acabou chegando numa dívida homérica, gigantesca, dívida gigantesca mesmo, e uma situação complicada para o próprio negócio, coloca o negócio em risco. Certo? Certo, é uma bola de neve, né? Um empréstimo atrás do outro, enfim. E você que está assistindo a essa entrevista, conta aqui para mim nos comentários se você consegue separar o seu CPF do seu CNPJ. Vamos lá, tenha coragem de assumir isso, porque eu acho que um dos primeiros passos deve ser essa coragem para assumir que tem dificuldade e buscar caminhos para conseguir fazer essa separação. Afinal de contas, a farmácia não existe só para bancar o seu estilo de vida. Bruna, vamos lá então. Qual é o primeiro passo para ajudar esse empresário, essa empresária que tá acompanhando aqui o programa a separar o CPF do CNPJ? Tá. O primeiro passo é o seguinte: você precisa entender o seu negócio, a sua farmácia, através de números. Fazer os demonstrativos de resultado. Aqui no Instituto Bula, nós trabalhamos com 2 demonstrativos, que é o DLP e o DFC. O DLP é o demonstrativo de lucros e perdas. E explicando ele de uma maneira simples, é o seguinte: eu quero saber se o valor da sua venda é capaz de conceder todos os descontos que você concede, certo? Pagar o CMV, que é o custo da mercadoria vendida, pagar as despesas variáveis da sua farmácia, certo? Despesas variáveis, pagar as despesas fixas da sua farmácia e sobrar o lucro operacional. Esse é o nosso demonstrativo que mostra se a empresa ela é viável, se ela apresenta lucro, se o lucro está dentro do esperado para o negócio, sim ou não. Esse é o nosso DLP, demonstrativo de lucros e perdas. Então, o primeiro passo é você fazer esse demonstrativo. Bruna, por que devo fazer esse demonstrativo? Porque esse demonstrativo é o seguinte: ele vai mostrar para você o quanto você pode definir de prolabore, porque é uma despesa fixa ao teu prolabore, e o quanto você vai poder ter de retiradas de acionista. Porque retirada de acionista é o que você pode obter ou pode retirar da farmácia depois da apuração do lucro da empresa, certo? Então, o primeiro passo, você precisa entender seu negócio. Por quê? Porque senão você vai acabar pegando despesas que são pessoais e colocando dentro das despesas da farmácia. Ele fala assim: Bruna, mas no final do dia, o dinheiro que eu consigo gerar não consegue pagar todas as despesas que eu tenho. Mas espera aí, vamos entender primeiro o que é a sua farmácia? Se ela dá lucro, sim ou não? Então, o primeiro passo, sem dúvidas, Vivi, é esse. Você fazer o demonstrativo considerando apenas as despesas que existem na farmácia, sem colocar suas despesas pessoais dentro desse demonstrativo. E depois que ele faz isso, depois que ele já sabe quais são as despesas da farmácia, separa isso, o que ele faz em seguida? Em seguida, ele vai analisando aquele demonstrativo, ele vai definir. São 2 coisas, igual eu já falei, né? Já deu spoiler aqui na primeira resposta. O primeiro, que é o valor do prolabore,
certo? Que é engraçado, porque o Prolabore é uma despesa fixa da farmácia. Só que primeiro você faz o demonstrativo. Por quê? Porque ele vai influenciar na definição do teu Prolabore. E depois, as retiradas de acionista. Você vai entender que a retirada de acionista, ela é feita se a empresa apresenta lucro e se a empresa deixa dinheiro em caixa, que é a gente olhando um outro demonstrativo. Então, o segundo passo, Vivi, é você olhar aquele demonstrativo e analisar o seguinte: qual é a função que eu exerço dentro da minha empresa, certo? Define exatamente qual é a função que você exerce dentro da sua empresa. Se você fosse buscar esse profissional no mercado, quanto você pagaria para esse profissional dentro do seu mercado? Ah, eu sou farmacêutico? A renda é uma. Eu sou caixa? A renda é outra. Eu sou gestor? A renda é outra. Ah, eu sou o balconista da minha farmácia? A renda é outra. Só que quando você vai definir o teu Prolabore, você precisa entender a função que você ocupa e entender o valor de mercado daquele profissional. Por quê? Porque tem muito empresário que hoje ele é um balconista da tua empresa, um balconista, ele é um atendente, ele faz aquelas atividades e ele está buscando o salário de um gestor. Calma. Por quê? Porque um gestor tem uma renda diferente de um balconista. E se nesse momento você atua como balconista, o teu Prolabore, ele tem que ser compatível com a sua atividade, com o trabalho que você executa. Se você é o farmacêutico da sua farmácia, ok. Qual é o salário do farmacêutico no mercado para você poder executar essa função no mercado, certo? E aí você vai olhar o seguinte, analisando qual que é o teu valor no mercado, você vai entender se naquele demonstrativo que você montou para a sua farmácia, se o teu Prolabore ele cabe dentro das despesas operacionais fixas, sim ou não. Por quê? Porque dependendo do nível, dependendo do estágio do seu negócio, você precisa entender que você é um empresário. E o empresário, ele também tem uma função que é fazer a empresa dar lucro. E o teu Prolabore não pode comprometer de maneira alguma a função principal da tua empresa, que é poder dar lucro. Então, você olha o teu valor no mercado, depois de olhar o teu valor no mercado, você vai no teu demonstrativo e entende se a tua farmácia consegue te pagar aquele Prolabore, sim ou não. Então, sem demonstrativo não é possível. Aí sim você consegue definir o valor do teu Prolabore. O que é o teu Prolabore? O seu salário, o salário que a farmácia paga para você, por você executar a função que você executa no teu dia a dia, na sua rotina. O que a Bruna está querendo dizer é que você não pode somar as suas despesas pessoais e o resultado dessa soma ser o seu salário. Não é assim que funciona. Se você tem, não sei lá, 10 mil de despesas por mês, o meu salário vai ser 10 mil. Então não são as suas despesas pessoais que definem o seu salário. É a prática de mercado, por exemplo, as funções que você vai exercer. Olha, não é à toa que eu e Bruna estamos de azul. Isso aqui foi proposital, tá? Porque depois desse vídeo, o caixa da sua farmácia vai ficar sempre no azul. Bruna, próximo passo para separar CPF de CNPJ. Perfeito, Vivi. Vivi, acho que você resumiu assim perfeitamente bem. Por quê? A maioria dos gestores fazem dessa forma que você falou. Ao invés de montar o demonstrativo e depois buscar o valor de Prolabore que se encaixa com a função que ele executa e com o que a empresa consegue pagar, o que ele faz? Ele soma as despesas pessoais dele, fala assim, não, peraí, quanto que é meu aluguel, a prestação do meu carro, as escolas das crianças, a mesada do maior, da criança maior, aí soma aquele valor e fala assim, pronto, é isso que a minha farmácia precisa me pagar. E aí, o que acontece? Quando ele define esse valor e tenta encaixar isso tudo lá nas despesas da farmácia, não vai dar certo de jeito nenhum. Então, ele acaba se frustrando e acaba também degradando a sua própria empresa, tá? Então, a gente estava falando do próximo passo, né, Vivi? Depois que você consegue definir o valor, o que você vai definir? A sua data de retirada. E aqui a gente falou somente do Prolabore. Por quê que é interessante também? Outra coisa que é interessante, Vivi, falando ainda da definição de valor, antes de falar da data, existe uma outra questão que é o seguinte: o Prolabore é o salário fixo pelo trabalho que você executa.
Agora, se você é um gestor eficiente, se você é um proprietário de uma farmácia e consegue fazer com que essa empresa dê resultado, aí você tem lucro. Se você tem lucro, você pode fazer o quê? Distribuição dos lucros da sua empresa, certo? E assim, você pode fazer as retiradas trimestrais, semestrais, e elas podem ser também mensais. Você pode fazer a retirada do teu lucro ou fazer a distribuição mensal dentro dos meses do ano, né? Então, por exemplo, você tem um salário fixo, mas dependendo do teu resultado, você pode complementar a tua renda também através da definição da sua retirada de acionista, certo? E aí, isso que vai fazer? Vai fazer você trabalhar de uma maneira mais eficiente, fazer com que a tua empresa dê resultado, porque você sabe que daquele valor do resultado, você pode definir um percentual. Pode ser 30, 40, 50, depende. Depende muito dos teus planos para o seu negócio e para a sua vida, certo? Empresários que estão hoje mais voltados para crescer o teu próprio empreendimento, vão definir aí até 30% de retirada de lucro para a pessoa física. Proprietários ou empresários que falam, não, Bruna, já estou na fase mais de curtir a minha vida, de viajar, de fazer outros investimentos e minha empresa está estável. A gente aconselha não ultrapassar os 70% do lucro, até mesmo porque a empresa precisa de caixa, precisa de reserva e reinvestimentos também durante o funcionamento do negócio. Então, de 30% a 70% você pode definir de retirada se a tua empresa apresenta lucro, ok? Então, definiu o valor, concluindo o valor, temos o quê? A data para a retirada. Pessoal, a data é muito importante. Por quê? Assim como a gente tem o salário do funcionário da empresa, a gente tem a data de pagar, é importante que a gente também defina a data da nossa retirada de Prolabore, do nosso Prolabore, do pagamento do nosso Prolabore e da retirada também de acionista. Por que é importante definir a data? Porque você, como pessoa física, assim como o teu colaborador, assim como o teu funcionário, assim como o teu parceiro, precisa se planejar, se organizar dentro das despesas do mês, para quê? Para poder fazer os pagamentos da pessoa física. E acaba que, se você não define a data, o que acontece? Vai deixando o dinheiro da farmácia, mas quando você precisa, você utiliza o dinheiro da farmácia. Então, você acaba quebrando uma regra, que é o quê? Você, por não conseguir se planejar, acaba mexendo no dinheiro da empresa. E o próprio fato de você retirar nas datas fora do estipulado, né? Ah, não, deixa de tirar agora porque eu não tenho dinheiro em caixa. Ou deixa de me pagar agora porque, não esqueci, ou não tenho essa organização, não tenho esse planejamento. Te dá o direito, né, entre aspas, de quando você precisar ir lá e meter a mão no dinheiro da empresa. E isso não pode acontecer. Então, eu preciso ter as regras também para o pagamento da renda da minha pessoa física, assim como eu tenho para qualquer outro colaborador na empresa. Por quê? Porque eu, como pessoa física, preciso me planejar dentro da minha renda. E tem uma coisa importante que é separar as contas bancárias, separar o caixa pessoal do caixa da empresa. Não dá para ter uma mesma conta, Bruna, né? Para poder movimentar, né? Eu acho que isso também é um passo importante, não é? É o nosso terceiro passo, Vi. O terceiro passo é o seguinte: separar o local. Você nunca mistura o local do dinheiro, onde ele fica. Se você tem um cofre para farmácia, o dinheiro da pessoa física não fica junto, no mesmo ambiente físico, no mesmo cofre do cofre da farmácia. Se você tem dinheiro da pessoa física na sua carteira, você não vai pegar o dinheiro da farmácia e colocar dentro da sua carteira. Por que eu estou te explicando isso? O local onde fica o dinheiro também é muito importante para você ir separando dentro da sua mente o que é pessoa física do que é pessoa jurídica. Você entende? Aí, além do local do dinheiro físico, tem as contas bancárias. Conta bancária da pessoa jurídica movimento o dinheiro da farmácia. Para você, pessoa física, você precisa ter as próprias contas bancárias, certo? Cartões de crédito, que também é um outro fator que a gente pode falar aqui, porque normalmente o dono da farmácia utiliza o cartão de crédito da farmácia, o proprietário, o empresário, usa o cartão de crédito da empresa, da farmácia, por causa do limite que tem no cartão.
Entende? Acaba estourando o limite e tal, para quê? Para as despesas da pessoa física, para uma viagem, para uma reforma. Gente, reforma é um vilão. Reforma da casa é um vilão. Acaba utilizando o cartão de crédito da farmácia, porque eu não tenho crédito suficiente. Mas por que você não tem crédito suficiente na pessoa física? Porque você acaba não movimentando a sua conta por lá. Porque a partir do momento que você começa a movimentar as suas despesas através da sua pessoa física, os bancos também vão liberar o crédito à medida que você prova que você tem capacidade de pagamento também, entende? Então, separar cartão de crédito, separar contas bancárias, separar o dinheiro do local físico é o nosso terceiro passo na sequência para que você consiga separar CPF de CNPJ. Maravilha. Olha, se você ainda não deixou o seu like, faça isso agora, porque isso é muito importante pra gente continuar aqui o nosso trabalho, e compartilhe esse vídeo com todo mundo que você acha que tá no vermelho, que precisa ficar no azul, que precisa separar CPF de CNPJ. Bruna, pra gente encerrar, vamos falar do quarto e do quinto passos. Então, vamos lá. O nosso quarto passo, né, já é um passo mais avançado. Eu te confesso, você só vai conseguir fazer o quarto passo se você tiver implementado os primeiros três. Definir valor, data e separar o dinheiro. Por quê? Porque aí sim você vai ter a capacidade de utilizar um gerenciador financeiro, que é o quarto passo. Já estou falando para você cuidar do teu dinheiro da pessoa física, assim como você, pelo menos, deveria estar cuidando do teu dinheiro da pessoa jurídica. Então, utilize um gerenciador financeiro, organize a tua movimentação, defina exatamente quais são as categorias de gastos principais. Faça o uso do gerenciador financeiro para você saber exatamente o quanto você gasta com cada uma das suas despesas da pessoa física. Por quê? Porque ao você utilizar um gerenciador financeiro, você vai ver que às vezes tem muita despesa que não faz muito sentido para sua vida e que, na verdade, você está gastando dinheiro à toa e deixando de realizar vários sonhos, vários planos. Por quê? Porque está ali no picadinho, gastando à toa e seu dinheiro está indo tudo por água abaixo, certo? Então, esse é o quarto passo, utilizar um gerenciador financeiro com categoria para você saber exatamente com o que você utiliza. E utilizando esse mesmo gerenciador, nós vamos para o quinto passo, que é o quê? Você definir metas de despesas pessoais. E dentro dessas metas de despesas pessoais, você sempre deixar algo para o teu lazer, deixar algo para a realização do seu sonho, para a sua aposentadoria no futuro, ou seja, gerir o dinheiro seu, da pessoa física, como você deve gerir, cuidar mesmo do teu dinheiro da pessoa física, não apenas pensando no seu negócio, né? Porque tem a questão do empresário que saqueia o negócio e tem empresário que saqueia a tua própria vida em prol do negócio também. Então, a gente precisa separar esses dois para que nenhum consuma o outro. É verdade, isso que você está falando é uma verdade. Muitas pessoas, né, assim, às vezes acabam bancando com o seu próprio dinheiro, sustentando um negócio que, na verdade, não é mais sustentável. Quer dizer, o contrário também acontece. Olha, depois dessa aula da Bruna, você que tá aí não tem mais desculpa para ficar misturando o CPF com o CNPJ. Acho que o princípio básico que a Bruna quis deixar aqui é o princípio da organização. Você precisa ter um mínimo de organização. Bruna, minha querida, muito obrigada pela sua presença aqui. Vivi, muito obrigada pelo convite. Estou aqui sempre que precisarem. Para finalizar, eu quero deixar um recado para você que é proprietário de farmácia. Entenda que você só tem prosperidade se você tiver organização financeira e ausência de dívidas. Não existe a prosperidade financeira com desorganização, com desordem ou com dívidas. E com esse passo a passo que a gente conseguiu explicar para vocês, até se você estiver endividado, você vai conseguir entender, né, o que é que está prejudicando o seu negócio, o que é que está prejudicando a tua pessoa física, para poder solucionar o problema. E aí sim, começar a trilhar um caminho para trazer prosperidade, tanto para a sua empresa quanto para a sua vida. Na maioria das vezes, dívida é sinônimo de juros e juros é sinônimo de empobrecimento. Então, fuja das dívidas. Muito obrigada pela sua companhia. Eu te vejo no próximo programa. Um beijo, tchau.